Eu cumprimentei a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos colocando em pé para estar fazendo leitura da palavra, como é costume nosso.
Vamos estar lendo em forma responsiva. Vou estar lendo o primeiro versículo, se encontra em Salmos 96. Salmos 96. Vou estar lendo o primeiro versículo, a igreja segundo em diante. Amém? Salmos 96. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, é digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque. Todos. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Podeis assentar, igreja. Missões nasceu no coração de Deus. Deus, ele vem falando para nós convocarmos todos os povos da terra para louvar e bendizer o nome dele. Para convidar os povos a celebrarem uma festa ao Senhor. Deus, os anjos queriam anunciar, mas Deus ele nos deu um privilégio. Poder falar para as nações que estão cansadas, para as nações que estão carregando um alto preço, estão carregando um grande fardo, que é o pecado, que ainda há uma saída, ainda há uma esperança. O nome dessa saída, dessa esperança se chama Jesus de Nazaré. Ele mora dentro do meu e do seu coração, o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi para o céu e ele falou: eu não vou te deixar órfão, eu vou te deixar um consolador. Tem um Espírito Santo que mora dentro do meu e do seu coração. E essa é a solução para essa nação doente, que não conhece Deus. Essa nação doente que carrega um fardo pesado chamado pecado. Antes de eu conhecer esse Deus, eu pensava que também que não tinha solução, que não tinha saída. Mas deixa eu te falar uma coisa: como é grande a alegria da salvação. Como é grande a alegria de quando você levanta a mão e você entrega seu coração e fala para Jesus: Senhor, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu entrego minha vida a Ti. Faz, porque eu tentei fazer com minha mão e eu não consegui. Eu já bati em todas as portas e eu não consegui. Ficou pesado demais para mim, Deus, mas agora eu te devolvo. Eu te entrego de volta o fôlego de vida que o Senhor me deu. E eu deixo o Senhor me conduzir. E eu e você, nós carregamos esta palavra de verdade. Conduz aquele que está ferido para dentro da casa do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo
O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o irmão Roberto, não é você que vai convencer aquele pecador que está lá fora. Não é nós que vamos convencer as nações que estão lá fora, mas quem vai convencer as nações que estão lá fora é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos fazer? Anunciar. O que nós precisamos fazer? Aquela pessoa que você sabe que ela está ferida, aquela pessoa que você sabe que ela está passando por uma situação muito difícil, fala para ela, tem um local, tem um lugar que ele serviu para mim, pode servir para você também. Convida ela a vir. Hoje eu tive o privilégio de ver uma pessoa que eu evangelizei por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos falando para ela assim, tem um outro caminho. Tem um outro caminho. Vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo. E eu vim para a igreja e ela ficou lá. E quando eu cheguei aqui, eu continuei falando para ela, vem comigo. E ela ficou. E hoje eu tive o privilégio de ver ela descer as águas. Ela me telefonou no meio da semana e falou, meu marido não quer. Eu falei, faz o que Deus tem colocado no seu coração. Faz a vontade que Deus está colocando no seu coração. E eu falei isso para ela na frente do marido dela. O marido dela não é cristão. Eu falei para ele, tem uma situação que você não pode resolver por ela. A salvação é individual. Ela vai ter que fazer essa escolha. Quer você goste, quer não. E mais cedo ou mais tarde você também vai. E ele permitiu ela descer as águas. E eu tive o privilégio de ver hoje ela descendo as águas. Eu vim da aula na escola dominical aqui, saí correndo, porque estava ansioso. E eu estava pensando, será que ela vai descer ou ela vai mudar de ideia na última hora? E eu falando para Deus, Senhor, segura, não deixa ela mudar de ideia. Não deixa ela mudar de ideia, deixa ela ir até o final. E para honra e glória no nome do Senhor Jesus, ela foi até o final. Ela desceu as águas. Quando eu cheguei na casa dela hoje, ela pulou na minha frente e veio falar, hoje eu posso te dar a paz do Senhor Jesus. Não tem preço, igreja. E a única coisa que nós precisamos fazer é anunciar, é bater na porta, é falar, vem comigo. Quantas vezes eu orei e falei assim, Senhor, parece que a oração não sai do teto. Parece que não rompe. Eu dobrava o joelho, orava por ela e falava, Senhor, será que eu vou ver? Será que eu vou ter esse privilégio? Deus, Ele é fiel, igreja. Deus, Ele é fiel. Não para de orar, não. Não cesse de orar, não. Porque Deus, Ele conhece o desejo do seu coração. A Bíblia, ela fala que se a minha vontade, ela se cruzar com a vontade do nosso Deus, Ele ouve e atende. É da vontade de Deus que aquela pessoa que você tem orado há tanto tempo se converta. É da vontade de Deus aquela pessoa que você tem colocado na presença do Senhor, ela aceite a Jesus. Irmão Roberto, como que você fala isso com base bíblica? A Bíblia fala que não é da vontade de Deus que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma venha se perder lá fora. O mundo, ele está cagando, o inimigo está cagando esses jovens aí fora. O mundo está cagando esses jovens para a bebida, para as drogas, estão andando sem rumo. Mas é da vontade de Deus que todos eles entrem por essa porta, aceite a Jesus como Senhor e Salvador e venha a conhecer a verdadeira felicidade que droga nenhuma pode dar, que bebida nenhuma pode dar, que balada nenhuma pode dar. A felicidade genuína e verdadeira se chama Jesus de Nazaré. Quero me entregar a ti cada dia mais.
Glória a Deus. Viu, irmãos? Esse grupo como que é o nome do grupo mesmo, irmão? Adoradores de Cristo, né? O grupo de adolescentes. Hoje é o primeiro dia que eles louvam na igreja, né? O grupo foi formado, né? Nós convidamos a irmã Amanda, o irmão Nego, eles toparam fazer essa obra, né, irmãos? E hoje foi o primeiro dia que o grupo louvou e foi uma bênção, né? E justamente no culto de missões que se iniciou, né, irmãos? E grande é a obra, viu? No nome de Jesus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor aqui na Assembleia de Deus do Jardim Ondina, juntamente com meu esposo Renan. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui para louvar e adorar o santo nome do Senhor, amém? Irmãos, nós estávamos... Aleluia. Nós estávamos há um mês Grosso, em Rondonópolis, mas, aleluia, os planos do Senhor foram outros, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus abriu uma porta, e eu fui chamada num concurso aqui na cidade de Mariporã, onde fiquei em 9º lugar, amém? E, glória a Deus, já estou trabalhando, e o Renan também está, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu só tenho motivos para louvar e agradecer a esse Deus maravilhoso, amém? Louvado seja Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vou louvar o hino, e se a igreja conhecer, pode louvar junto comigo, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista. Ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte. Destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da flor, faz leão do fim. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, no espinho fatal, se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não sou de Deus, se não.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, estou feliz de estar mais um domingo aqui com os irmãos, né? Graças a Deus por isso. E, em especial, né, esse domingo, que é um culto que nós denominamos culto de missões, né? Justamente para nós seguirmos algumas orientações e o despertar das missões no nosso coração, né? Para a gente seguir esse chamado de Deus, né? Cumprir essa ordenância. Esse é o maior objetivo desse culto, amém? E missões, ela é universal, é grandiosa essa obra, né? Essa obra Deus começou com o próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra, né? Irmão Adriano, faz a gentileza. Então, como falei, foi começado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando Deus mandou o Filho dele para nos ajudar, né? E hoje nós temos aí 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de problema, eles têm algum tipo de perseguição, né? Esses dados, eles foram buscados direto do portal chamado Portas Abertas, né, que é um site, na verdade é uma obra missionária, que ela existe desde 1955. A gente não tem como falar de missões universalmente, né, no mundo inteiro e não mencionar essa obra. É uma das maiores no meio do evangelismo, né, e eles ajudam vários países que sofrem perseguições, né. Então, eles têm uma lista que eles fazem anualmente, né, de 50 países tops. Esses 50 países top que eu falo assim, perseguição. Então, são 50 mais que sofrem mais perseguições no mundo. E a maioria desses países, eles ainda são islâmicos, né, do governo islâmico, e tem alguns também que são governos comunistas, né, e eles estão mais para o lado da Ásia, da África, subindo ali para a Ásia. O Brasil, graças a Deus por isso, ainda não sofre essa perseguição. E assim nós devemos agradecer a Deus por isso e continuar clamando para que se mantenha desse jeito, fazendo a nossa parte, né? Ali eu coloquei, dá para todos os irmãos ver, dá sim, graças a Deus. Eu coloquei os 20 primeiros países, mas quando eu cortei para dar a visão para os irmãos, chegou ali no 17, né? Então, o que é mais conhecido para nós, que a gente sempre ouve e fala bastante, que está na mídia ali, que é a Coreia do Norte, e lá embaixo ali na China, né? Então, se vocês pegarem a primeira, segunda, terceira tabela, vocês vão ver ali o tipo de opressão, que é os governos, né? Então, infelizmente, nós ainda temos muito para estar intercedendo por esse mundo, né? Se nós pensarmos assim universalmente, nós temos muitos locais ainda para estar dobrando o nosso joelho e fazendo a missão em si, conforme Deus vem colocando no nosso coração e desenvolvendo esse chamado, essa ordenança de Deus, né? E, infelizmente, né, o fundador dessa obra, que é o irmão André, infelizmente para nós, mas graças a Deus para ele, né, ele descansou no Senhor, né, já agora no mês passado, no dia 27, né? E ele começou essa obra, irmãos, quando ele foi visitar um país, desses países da África ali, e ele percebeu que os irmãos tinham carência de Bíblia. E ele começou ali, então, levar a Bíblia, através dessa foto aí, é bem antiga aí, como os irmãos estão vendo, né? Através desse fusquinha aí. E ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. Ou seja, ele contrabandeava a Bíblia para esses países. Então, foi uma forma que ele começou a fazer essa obra. E hoje ela abrange aí o mundo inteiro, né? E são ajudados por vários ministérios. Não é uma obra denominada um ministério em si. É uma obra que ajuda os cristãos que têm algum tipo de perseguição. E eu não podia deixar aí de fazer essa homenagem para ele nessa noite no culto de missões, fazer essa lembrança, né? Porque ele deixou para nós um grande ensinamento, um legado de como nós podemos exercer o que Deus deixou para nós, o que Jesus Cristo vem pedindo para que nós fazemos, né? Para levar a palavra dele e ajudar quem leva a palavra dele, né? Então eu não podia, porque ele deixou um exemplo também para a gente, né? E como eu falei, no Brasil, graças a Deus, nós não temos nós temos essa liberdade, né? Nós não somos podados, né, de falar da palavra de Deus. Tanto que já foi criado, né, na Assembleia. Então, no ano que vem, nós vamos ter mais uma data comemorativa, e essa data é para comemorar o Dia Nacional do Cristão, né? Hoje nós somos aí 80% de cristãos no Brasil, né? E essa nação, graças a Deus, ela tem condições de estar falando
de estar expondo a palavra de Deus sem medo nenhum, sem ter repressão nenhuma do governo, né? E aí que vem a pergunta, irmãos, como é que nós estamos retribuindo essa bênção que Deus nos dá, né? Como é que nós estamos nos dedicando a essa obra de missão? Como é que nós estamos executando esse chamado, essa ordenância, né? Eu vou ler aqui com os irmãos alguns versículos, tá? Em Romanos 10, 14 e 17, do 14 ao 17, Romanos 10, do 14 ao 17, eu acredito que não vai ter como passar no telão, porque está apresentando o slide. Aí, se os irmãos puderem me acompanhar, por gentileza. Romanos 10, do 14 ao 17, 3 versículos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou coisas novas em algumas versões. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo nessa noite, né? Nós estamos confessando nossa fé em Cristo, nós estamos expondo, né, esse quão maravilhoso e grande é esse nosso Senhor Salvador e o trabalho que Ele tem para fazer nas nossas vidas, né? E se a gente for pegar na palavra, aqui na nossa linguagem de hoje, esquecendo toda a parte eclesiástica, missão nada mais é do que o plural, missões nada mais é que o plural de missão, ou seja, é uma ordenância, né? É algo que é imperativo na nossa vida na língua portuguesa, né? Então, eu peguei ali, de acordo com o nosso dicionário Aurélio, e eu gosto de 3, eu peguei uma palavra de cada uma dessas 3 divisões de categorias. É tarefa que é um dever de alguém a realizar, ou seja, é nosso dever realizar, né? É um trabalho oficial e importante, e é aquilo que se tornou responsabilidade de alguém. É uma tarefa que nós devemos realizar, é um trabalho oficial e importante, e é responsabilidade de alguém. É uma responsabilidade individual que nós temos. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre a nossa vida, nós já somos capacitados para falar de Deus. Eu costumo até brincar quando alguém fala para mim, né? Vou te dar uma oportunidade, né? Eu até falo, bom, mas para falar do amor de Deus não é difícil. Pô, é só você respirar que você já pode dar glória a Deus. É muito fácil falar do amor de Deus, irmãos. É muito bom falar do amor de Deus, né? E ainda mesmo assim tem pessoas ainda que contestam isso. Então, essa que é a nossa missão. E como é que a gente pode fazer missões, né? Missões pode ser feita, essa imagem ela é bem comum na internet, né? Então, missões podem ser feitas orando, intercedendo pelos aqueles que vão, né? Com pessoas indo, se dispondo a fazer a obra, né? As igrejas preparando os irmãos para fazer essa obra, né? E ajudando os irmãos, mantendo os irmãos que estão dispostos a fazer essa obra. Porém, irmãos, nós também podemos ver, vou dar um pouquinho mais rapidinho aqui, né, uma acelerada, mas nós podemos ver também, irmãos, que assim, missões não é só ajudar os próximos cristãos, os cristãos que estão em perseguição. Missão é ajudar todos os nossos irmãos, e quando eu digo todos os nossos irmãos, aqueles que ainda não se converteram ainda, né? Então ela começa ali no evangelismo, né? Tem algumas fotos aí, a primeira foto de cima dos irmãos fazendo o trabalho de evangelismo aqui, a segunda foto é de um outro colega nosso também que faz o evangelismo lá em Osasco, muito colega meu, né? Temos também aqui do nosso pastor, também Manuel ali no cantinho ali, porque nem ele vai lembrar também, é o Josimar, ali é o senhor de vermelho ali, ó, do canto direito do senhor, lá em Osasco, lá no Escadão, é o senhor que está ali, eu peguei lá no Facebook, lá do Josimar. Então, eu peguei dele lá do Facebook, do Josimar, né? Então, também tem condições de nós estarmos fazendo essa obra também, porque nós não precisamos ver além, tão longe, igual nós estamos, igual eu coloquei o portal de portas abertas, a obra de portas abertas, né? Que é universal e mundial. Devemos ajudar, sim. Mas eu confesso para os irmãos que nós começamos a olhar muito para fora e olhamos pouco para a nossa comunidade, pouco para dentro de casa. A missão ela é feita onde?
com o nosso vizinho, com o nosso bairro. E o evangelismo, ele vem de onde? Às vezes nem sempre é falando, mas é mudando a nossa atitude, a nossa postura para com os nossos irmãos, para aqueles que ainda não é convertido, ver que Deus faz a obra na nossa vida. Ele nos muda e Ele nos transforma, né? Para assim estarmos fazendo o evangelismo através da nossa vida. E é lógico, irmãos, nós devemos abençoar também financeiramente essas obras, porque o povo é carente e precisa ser mantedor. Uma vez que você estende a mão, você tem que dar uma continuidade, você tem que dar um ensinamento, você tem que dar uma base bíblica e condições para essa obra se manter, né? Então aí nós temos também aí mais umas 2 obras que, se eu não me engano, até o ministério aqui, o Jardim Ondina ajuda também. Quem quiser ajudar também, quem quiser ajudar o site de Portas Abertas, é só entrar no site, é bem conhecido. E quem quiser ajudar essas 2 obras que eu coloquei, é só procurar também o irmão Roberto, né? O irmão Roberto participa diretamente com esses trabalhos. São a comunidade Resgatando Vidas, né? E aqui nós temos a outra comunidade, que é a do irmão. As 2 é ligada, é uma só muda o nome, mas ajudando uma, indiretamente já está ajudando a outra, tá bem, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém? A irmã Fernanda está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Enquanto a irmã Fernanda louva ao Senhor, vamos estar recolhendo o dízimo de oferta para a casa do Senhor Jesus? Amém? Vamos estar orando, igreja? Senhor Deus e Pai, Pai querido, continuamos na sua presença, Senhor, e agora nós vamos estar dizimando e ofertando para honrar o teu santo nome, ó Pai. Senhor, abençoa, abre, Senhor Deus e Pai, ó Senhor, supre a necessidade do seu povo, abre as comportas dos céus, Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe o que cada um necessita, em nome de Jesus, ó Pai, entra com a tua providência para honrar do teu santo nome. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui. Desde já quero agradecer ao irmão pela nossa confiança, pelo nosso trabalho. E eu e meu esposo somos muito gratos. Congregamos ali na Assembleia de Deus do Belém, setor 25, em Caieiras. E estou muito alegre. Vamos adorar o Senhor? Que os irmãos possam louvar junto com a gente. Glória a Deus, balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que
seja o nome do Senhor. Se terminasse aqui agora, eu acho que já estaríamos satisfeitos. Deus já encheu o nosso coração, mas agora nós queremos ouvir a palavra dEle. Queremos agora ouvir Ele, Deus falar conosco. Vamos colocar em pé, igreja? Vamos estar orando pela vida do pastor? Senhor Deus e Pai. Pai querido, sabemos que o Senhor já colocou a palavra no coração do teu servo, ó Deus. Senhor, usa conforme te aprai. Deus, usa no oculto, no profundo, no escondido, ó Pai. Senhor, derrama da sua graça, da sua misericórdia. Prepara nossos corações para receber a sua palavra, Pai. Muda nossas vidas nesse dia de hoje, Deus. Nos abençoe ainda mais. Nos leve ainda mais para perto de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, Senhor Jesus, Deus abençoe. Prazer, tudo meu. Pai, Senhor Jesus, igreja. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Realmente, eu costumo dizer ao meu congrego que fica uma parte muito difícil para o ministro após um culto de adoração a Deus. É muito difícil quando você começa a ouvir Deus falar. Existem pessoas que dizem assim: quando eu pensei aqui eu já senti a presença de Deus. Isso que eu estou falando é sou eu. Eu não acredito muito nisso. Porque eu começo a sentir a presença de Deus quando eu saio de casa. Eu me chamo Manuel Dias, tenho 50 anos, casado há 32 anos, 4 filhos, 7 netos, feliz, uma vida espetacular. Porém, nem sempre foi assim. Eu já terminei agora dia 12 de outubro, 4 meses de oração pela igreja, orando, intercedendo pelos irmãos, independente da posição eclesiástica, mas orando pelos cristãos na terra. Trabalho bonito de missão, louvo a Deus pela vida do pastor Rafael Moura, um rapaz jovem que já me fez chorar muito, aprendi muito, e todas as vezes que eu vou numa palestra dele, tem gente que diz: sai daqui cheio, sai daqui realizado. Eu saio morrendo de vergonha. Eu saio com muita vergonha. Sempre falando: poxa Deus, que vergonha, porque eu poderia fazer mais. Louvo a Deus pela vida do evangelista Roberto, que é um irmão, um amigo, que eu chamo ele de maluco. A Bíblia diz que não pode chamar de louco, né, senão é réu do inferno. Eu falo que esse camarada, ele não tem vida para ele. Eu estou falando o que eu conheço dele e vejo. Desde que eu conheço o Roberto, onde eu andei com ele, eu não conheço o Roberto fazendo outra coisa senão a obra de Deus. Eu sei que cristão, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, dispensa bajulação, e a gente não curte isso. Mas são pessoas que eu tenho alegria de ter amizade. São pessoas que a Bíblia diz: ande com o sábio e será sábio. E é isso que nós precisamos. Como foi dito pelo nosso irmão aqui, nós vivemos hoje num mundo muito light. Nesses tempos que eu passei orando pela igreja, eu entro hoje num culto como esse. Eu estava lá no meio das pedras do monte orando, conversando com Deus. Olha que privilégio. Você faz ideia? Não, a gente não faz. O privilégio que é estar sentado numa poltrona confortável dessa, sem se incomodar com a hora, sabendo que daqui a pouco iremos para a nossa casa, mas muitos de nós ainda vão enfermos. Muitos de nós participam do culto e ainda vai embora enfermo. Eu vou te explicar por quê. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Para quem lê Bíblia, é um capítulo muito conhecido, porque nós temos hábito de dizer assim na igreja, né? Todo mundo conhece. Irmão, eu sei que isso aqui não acontece, eu tenho certeza. Mas no ministério que eu congrego, dirijo há 22 anos, eu falei para eles: vocês estão me matando de vergonha. Eu falei aqui: quem já leu os 4 evangelhos aqui todinho? 4 pessoas levantou a mão.
eu falei para eles, vocês nunca mais vão passar por isso. Agora lá é doutrina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque precisa. Nós não podemos conhecer Jesus só de ouvir falar. Já fui viciado em droga, alcoólatra, já dei muito problema para minha família. Fui para uma igreja 4 anos e 11 meses e não me convertia. Hoje eu entendi por quê. A gente não tem paciência de andar com alguém 15 dias que já abandona. Quem andaria comigo 4 anos e 11 meses? Mas no dia 1º de outubro de 2000, eu tive um encontro com Cristo. No dia 1º de outubro de 2000, eu entendi que tudo que eu fazia era loucura, era bobagem, era besteira. Até que aconteceu isso que nós vamos ler na minha vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim. Cadê aqui? Opa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já foi convidado por alguém para ir à igreja e a pessoa dizer para você assim, ó, você vai para a igreja, acabou a prova. Tem até um louvor que eu não ouso cantar, ele não é teocêntrico, que diz, a prova acabou, agora é só vitória. Que conversa louca! No mundo em que nós vivemos hoje, a fila é assim, você passou por uma prova, a outra já está na porta dizendo, oi, cheguei. E esses sejam provados, depois sigam, se forem irrepreensíveis, diz a palavra de Deus. Nós vemos aqui, quando eu minto, no ano de 96 ou 97, eu não me lembro, Assembleia de Deus do Bom Retiro, quando eu frequentava este lugar, um pastor, ele leu esta parte da Bíblia, e quando ele começou a ler, entrou um desespero no meu coração, quando ele disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Uma certa feita, eu havia consumido muita cocaína, e eu subi o bairro onde eu moro, Jardim Damasceno. Eu digo uma coisa para você, irmãos, não tente usar palavras bonitas na oração, porque isso não multiplica a Deus. Seja sincero, seja franco com Deus, seja direto, é um diálogo de pai para filho, de filho para pai. Eu me lembro que eu subi o bairro, e eu baixei a minha cabeça, e eu não abri a minha boca para proferir palavras, e ali eu pensei assim comigo, eu comecei a pensar na minha esposa, que era jovem, eu casei, ela tinha 15 anos, eu tinha 18 anos, viciado em jogo de carta, e eu comecei a pensar na minha família. Já tinha nascido meu filho, Luiz Fernando, que dia 26 vai fazer 29 anos, eu comecei a pensar no sofrimento que eu causava para a minha família. E eu olhei para o céu, e eu não abri a minha boca, mas no meu coração eu disse, eu estou tão cansado dessa vida, eu estou tão exausto, mas só que eu não queria morrer. Isso eu pensei, e eu fui para minha casa. Passaram-se 99, 2000, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, em outubro, nasceu um desejo no meu coração, eu enxerguei, eu comecei a ver a vida de uma outra forma. O alcoolismo, o tabagismo, o vício da cocaína, eu comecei a olhar tudo aquilo e comecei a pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida, porque Deus, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração e pedimos socorro, reconhecemos a nossa enfermidade e chegamos diante de Deus, Ele nos mostra esse cansaço. Porque acredito que Jesus, Ele tirou a algema da humanidade, mas Ele ensinou e mostrou os caminhos. Você é livre. Você pode ir por esse caminho. Ele tem muitas facilidades. Eu prego para jovens, eu faço essa aula, o irmão mostrou essa foto, que foi ali no Jardim Guarani, na quarta-feira que nós fazemos evangelismo. Sabe como que eu faço evangelismo? Eu não convido mais a igreja. Isso sou eu, tá bom, gente? Eu não estou dizendo que não devemos convidar, até. Eu estou lá na minha casa, pastores. O Espírito Santo toca,
Eu pego a caixa de som, meto dentro do carro, pego o microfone e vou lá, pastor, sozinho. E eu gosto de pregar em biqueira, porque foi de onde eu saí. São pessoas simples de se pregar. São pessoas que precisam se lembrar como eu me lembrei. Todos nós temos uma história. Quantas mães choram todos os dias, quantos pais e quantos filhos choram, sabendo que estão fazendo a sua família sofrer. É esse fardo que nós carregamos. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Você reparou que Jesus diz assim, que ele aliviaria, ele não tiraria, porque se ele tirar, nós já vivemos na presença de Deus e nos desviamos com tanta facilidade. Mas se Deus tirar, pastor, os seus problemas tudinho, você não tem mais problema, você não tem mais dificuldade, fica tranquilo. Aí que a gente vai despirocar mesmo, não vai fazer mais nada. Quando eu entendi o que era ser cristão, foi no momento de humilhação dentro da igreja na minha vida. Porque tem gente que hoje acontece alguma coisa, também não vou mais para a igreja. Irmão, olha para a cruz. Olha para Jesus. Jesus Cristo, se ele deixasse, se ele abandonasse pelas cuspidas que ele tomou, pelos açoites, pela cruz do Calvário, a gente estava enrolado. E eu estava sentado, pastores. Assim, a primeira vez que o pastor me convidou para pregar, tinha umas 100 pessoas na igreja, e eu todo contente, fiz aquele monte de rascunho. O fardo já não estava mais pesado, estava leve, mas Jesus falou que ele ia aliviar, não é que ele ia tirar. Quer ser bom soldado? Você vai ser treinado. Porque aquele que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Essas pessoas que fazem missão. Eu falo, eu não tenho pena não, de jeito nenhum. Eu glorifico a Deus que existem pessoas que estão preparadas a passar pelas adversidades, a serem hostilizados, e tudo isso por amor ao bem, acreditando que no meio de 100 pessoas que vai pregar, talvez um se arrepende e diga, eu quero caminhar com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava lá todo empolgado, já tinha sido ministrado, tratado, estava todo, pense num cara que era crente, era eu que comecei a conversar com você. Se falasse comigo, eu já falava no ministério. Você podia, bom dia, eu já falava no ministério. Todo crente, porque nós somos assim. E aí o pastor deu a oportunidade, ele falou, pastor, não, Deus 9h30, tá bom? Eu falei, tá ótimo, pastor. Meia hora vai ser pouco, mas tudo bem. Mas irmão, quando eu comecei a Bíblia tinha anotado um monte de versículo, e eu comecei a chamar o grupo de meu louro, e comecei a falar um monte de coisa, e o pastor percebeu, e olhava para o relógio, para mim tinha passado 40 minutos, mas não tinha saído dos 3 minutos ainda. Mas eu tinha desejo de pegar a palavra de Deus. E tinha um cidadão do meu lado, e ele falou bem assim no meu ouvido, ai meu Deus, viu, passa por aqui. Falei, estou falando besteira. As pernas tremeu, a voz não saía mais, e o pastor percebendo, ele falou, as palmas exaltam o Senhor Jesus. Colocou sentado e deu continuidade, e aí eu abaixei a cabeça. Qualquer um que eu conheço hoje, muitos se levantariam e iriam embora. Mas hoje eu louvo a Deus pela vida desse camarada que foi isso. Ele foi o grande responsável pela minha sede de ler a Bíblia. Eu falei, nunca mais eu passo por uma situação dessa. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, e quanto mais, irmão, você começa a ler a Bíblia, você come a palavra, você se aproxima de Deus e se afasta do mundo. 7 anos depois, eu estava dando um ensinamento bíblico, culto de doutrina. Quem estava lá de novo? Ele. E ele tentou me humilhar, novamente dentro da igreja, fazendo uma pergunta. E para a honra e glória do Senhor Jesus, sem o ofender, sem pagar o mal com o mal, eu mostrei para ele, dentro da Bíblia que eu estava explicando, ele se sentou e nunca mais veio. É uma cena engraçada, né? Uma cena épica, né? É uma cena estranha isso aí, não é? Mas por que, pastor, que você está falando isso mediante a palavra que você viu? Presta bem atenção no que nós lemos. Jesus olha para a terra e ele percebe que nós que levantamos a mão, decidimos andar, caminhar, obedecer a palavra de Deus, você vai ser hostilizado de todos os pontos. Só que Satanás, ele não vai se transformar em Satanás e te perseguir. Vão ser pessoas que vão ser usadas, mas são seres humanos necessitando de serem libertos. E para isso, irmãos, isso nos causa cansaço. Você olha no púlpito de uma igreja, você olha para os pastores, não vê? Eu falei isso uma vez, eu vi o pastor chorando. Aqueles pastores chorando. O que você espera? Eu já vi membro da igreja dizer assim, nós estamos lá para sermos servidos. Mais ou menos assim. Não importa o que eles estão passando. É igual um policial. Você olha a rota, né, a força tática. Você olha aqueles homens com a cara de mal.
São pais que saíram de sua casa e deixaram seus filhos, assim como os pastores, assim como você. Todo ser humano, irmão, tem uma coisa chamada coração. Ninguém é super. Todos nós necessitamos de ser tratados. Todos nós necessitamos de carinho. Todos nós, se não conhecermos a palavra, vamos carregar um fardo que não é nosso. E a qualquer momento, irmão, estaremos dispostos a nos desviar desse caminho. Então Jesus vem e disse aqui, vem até aqui. Vem aqui, você que está cansado, sobrecarregado. Vem até aqui que eu vou te aliviar. Ele não disse que ia tirar, não. Ele vai te aliviar para que você continue a caminhada. Existem coisas do mundo que é que somos tratados na casa de Deus. E muitos não gostam. Tem um canal no YouTube, se você for ver, são mensagens curtas. Tem um dele que eu gosto assim. Tem 2 cultos que eu amo na igreja. Consagração, culto matutino e culto de oração. E outro, 3, ensinamento bíblico. Se você é um cristão que tem hábito de vir à igreja só ao domingo e ler esta parte, que nós acabamos de ler aqui agora, e for para casa, você volta desarmado. Todos os homens que você vê na Bíblia, que foram grandes profetas, grandes obreiros, eles primeiro foram grandes discípulos. Eliseu, claro, nasceu profeta por escolha de Deus, mas exerceu a posse andar com Eliseu, com Elias. Josué foi líder, porque andou com o líder Moisés. E nós nos tornamos líderes se andarmos com verdadeiros líderes que Deus deixou na terra. Seja um frequentador assíduo da tua congregação. Existem pessoas que nem no nosso meio pentecostal. Pastor, eu sou pentecostal, fala de mim assim, você não é pentecostal. Como assim não? Não, você fala muito mal de pentecostal. Eu falei, não, só da minha igreja que eu falo mal, só da minha congregação só. Eu falo assim, pastor, você tem que falar mal da sua casa, fala mal da casa dos outros que eu não conheço, mas gosta de um monte de vigia, repete, até quando vai para a Bíblia acabou o crente. É bobagem, irmão, não se engana não. Venha para a sua congregação, não abandone o seu ministério. Se Deus falar com você, vou buscar confirmação em outro lugar, me prova na Bíblia que Deus falou com alguém, vou buscar confirmação em outro lugar. Nós temos que obedecer a palavra de Deus para que este fardo que o mundo coloca nas nossas costas caia por terra. Não pode um homem obedecer um chamado para fazer missão se ele não conhecer quem enviou ele. Jamais, eu não conto, nunca contei e nunca vou contar o meu testemunho na igreja, sabe por quê? Porque nunca vai trazer edificação. Tem pessoas que amam falar lorotas, falar bobagem, parece que se sentem bem em falar que causou destruição. Para mim não tem valor isso. Eu prefiro falar do que Jesus fez. Né? Aleluia. Olha um culto como esse, você tem noção, irmão, do que é maravilhoso você se sentar, o anjo do Senhor chegar, eu estou te dando esse conselho assim, 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 segue, vai em frente. Olha o que eu vou dizer para você novamente, 4 meses orando pela igreja, é um período que eu passei especificamente orando pela igreja. Sabe, pastor, o que o Espírito Santo falou para mim? No meio do meu povo tem um monte de gente doente, mas que não quer reconhecer e não busca tratamento. Você tem, o pastor vai falar para o Roberto, depois vai todo. Te amo, continua com tudo, mas não traz mais aquele pastor aqui não. Pode correr sem isso, claro. E ele tem que ter todo o direito. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você está vendo que a gente, você ouviu o que a gente acabou de ler aqui? Jesus ele só vai tirar esse fardo se você entregar a mão dele. Lançando sobre ele a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós. Porém, existem no nosso meio da igreja na terra pessoas enfermas que adorariam, amariam adorar só a Deus, sentar do lado de alguém e falar, irmão, preciso de ajuda, estou passando por isso, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Mas aí é que está, para quem eu vou contar? Você não confia na sua liderança? Porque se nós não abandonarmos isso, Jesus não tem como tirar de nós. Há quanto tempo muitos de nós não dobram o joelho para orar, não consegue, é um fardo pesado, você dobra o joelho e o diabo te acusa. Olha a vida que você está levando. Como você acha que você vai conseguir chegar até a Deus? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se você está passando por isso, não tenha vergonha. Se você é
Usamos um fardo chamado questionamento. Tudo que se é pregado, nós juntamos um motivo, vamos questionar. Por que isso? Por que precisa disso? Irmão, você nunca vai ver os discípulos questionando a Cristo. Por isso que existiam milagres na igreja. Nós queremos ser como a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas não queremos viver como eles viveram. Nós idolatramos o nosso corpo, nós idolatramos a esposa, o esposo, nós idolatramos tudo, mas quando chega na presença de Deus, com tudo, irmão, quando o irmão estava louvando aqui, ele diz: vá se acostumando, porque no céu vai ser assim. Já pensei nisso várias vezes. Nós andamos na rua, desculpa, pastor, que eu vou falar, mas tem crente numa igreja, né? Eu estou até medo de passar para a igreja, parece que ele está indo em Coliseu. É verdade. Vai com a cara tão amarrada, você fala: pai do Senhor, nem dá paz, ele gosta. João, quando eu chego da rua do evangelismo no domingo, que eu vou tomar um banho, eu sinto aquela palavra alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu fiz dentro de uma igreja, até do ministério que eu congrego, porque eu não ligo para placa. Eu prego, eu faço evangelismo. Você está pensando que eu dou uma carimbinho na minha igreja onde eu congrego? Não. Eu digo: procure uma igreja, congregue, vá lá, frequente. A palavra de Deus é pregada com sinceridade. Fique lá. Eu ganho almas para o céu. Não é para o céu que eu congrego. A igreja está aberta. Você sabe quando que eu vou atrair pessoas para lá? Nunca. Mas o Espírito Santo atrai. Se você está recebendo a verdade no lugar que você congrega, frequente todos os cultos se você puder. Quando aquela pessoa chega perto de você e fala assim: não precisa ir todos os cultos, cuidado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Foge dessas pessoas que não são seus amigos. Frequente, venha crescer na graça e no conhecimento, venha ajudar, venha conhecer os cultos que a tua igreja faz a Deus. Nós vamos passar, né, pastor? A identidade eu também estou, nós vamos acabar, pastor. Ninguém aqui nasceu para semente. Olha a história. Moisés foi líder, correto? Ele deixou outro líder, correto? Deixou quem? Josué deixou quem? Josué não deixou ninguém quando Deus teve que levantar os juízes. Um bom líder sempre deixa um outro líder. Olha a diferença de Josué para Geazi. José era um moço, ajudante de Eliseu, mas era mercenário, olho grande, era uma pessoa corrupta, diferente de Josué. Olha só, quando eu ainda estava no mundo, eu li a Bíblia, me chamou muita atenção esse moço de Moisés. Moço de Moisés, eu falava: quem é esse moço de Moisés? Quem é esse cara? Josué não era destacado. E tem gente, eu estou falando do lado do pastor, precisa aparecer, conhece essa, pastor? Não, só fala do pastor, tem que falar de mim também. Vou ter que falar de Jesus, que ele cresce e nós diminuamos. Aleluia. Então Jesus, quando ele leu, este homem, quando ele leu esta palavra, eu me estremeci e falei: Deus, eu estou com esse fardo, eu estou cansado. Eu estou cansado. Quantos estão frequentando a igreja, deitam em suas camas e diz: Deus, não suporto mais, seria bom que eu não acordasse no outro dia. Muitos de nós faz isso. Porém, quando eu chego na igreja, eu tenho que dar um largo sorriso, não é verdade? A paz do Senhor, vaso, amém, é só glória, é só glória. Nem todo sorriso é sinal de alegria. Porém, nem toda lágrima também é sinal de tristeza. Tenho certeza que quando eu vou embora daqui, pastor, você nem vai embora, porque você vai embora hoje. Só corre um sério risco de alguém levantar e falar: pastor, preciso conversar com o Senhor. Ouça ele. Cuida. Pode ser que 99 está bom aqui, mas a centésima está me procurando, precisando de ajuda, de socorro. Não tenha vergonha. O que o Satanás quer é isso. Que você seja uma pessoa questionador, gerador de opiniões, sabe? Aquela pessoa que critica tudo, fala tudo. Está errado. Porque o céu não é assim. A vida não é justa. Não é porque eu sou cristão que eu fico procurando na Bíblia. Eu queria saber, rapaz, onde que esses caras estão andando de jatinho, de carneiro voando, andando nos palácios aqui na Bíblia? Eu só vejo, quando eu vejo lá em Hebreus capítulo 11, a respeito dos heróis da fé, eu choro quando leio esse capítulo na Bíblia. Homens que rejeitaram os livramentos, prevendo uma ressurreição final. Apagaram a força do fogo, puseram em fuga os exércitos do mundo. E aí a Bíblia diz assim: homens do qual o mundo não era digno. Eu não tenho hábito de chegar na igreja: irmão, e você? O que você faz?
não tem um hábito não. Porque Jesus, irmão, ele não só surpreendia, mas como ele conscientizava também. Jesus, ele nos conscientiza. Limpa disso aqui. Ele quer dizer, você está carregando um fardo pesado, não é seu. Ficou lá na cruz porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura nós fomos sarados. Só que o profeta faz um relato ali. Eu fico apaixonado e falo, meu Deus, quantos enganados estão dentro da tua presença. Diz lá na Bíblia que ele tinha parecer em formosura. E os caras fazem um desenho de Jesus tão bonito, né? É loirão, um olho azul. Eles fazem um desenho de Jesus que eu fico olhando e falo, rapaz, ela era bonita. Agora você imagina, raciocina comigo por alguns segundos. Você lá em Jerusalém, olhando para aquele homem na cruz do Calvário, será que ele estava estragado? A fisionomia dele, o corpo dele. Será que ele estava assim, uma fisionomia legal? Alguém já viu alguém atropelado aqui? Eu já vi coisa muito feia, viu, irmão? É feio, não é? Já vi coisa muito. O cara desceu a cantina de Sampaio, pulou bêbado, pulou a lombada com a bicicleta, ficava com a cara no chão, o pedaço do maxilar dele saiu. Eu fiquei olhando aquilo. Falei, rapaz, o que a gente é? Todo mundo pensando que ele estava morto, ele levantou. Ai, 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 ai. E não deixou a polícia socorrer, não foi embora. Falei, Deus guarda os bebês das crianças mesmo. Você vê uma pessoa com a fisionomia destruída, com a carne sair. Imagina como Jesus estava. Será que você ia ter fé nele? Será que a gente ia ter fé? Porque hoje a gente olha para as pessoas, Provérbios 28 e 21 diz assim: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão não foi mais. O profeta Samuel, que a Bíblia diz que nunca nenhuma da sua palavra caiu por terra. Chega na casa de Jessé, olha para Eliabe e diz assim, né? Verdadeiramente caiu o rei de Israel. Deus diz, Samuel, não atentes para a tua aparência nem para a tua estatura, porque eu tenho que eu, Deus, não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos teus olhos. Eu, Deus, conheço o coração. Então, irmãos, aleluia. Eu gostaria, pastor, em um determinado horário, antes desse horário vencer, eu gostaria de estar passando para a Manuela, para o nosso Senhor, que é chará. Mas eu quero deixar um recado para vocês aqui. Qualquer um de vocês, antes de eu passar para ela, ainda tem 12 minutos. Você teria coragem de se levantar do seu lugar? Vou terminar. Eu não sou daquele que fica, eu vou contar uma vez, 2 vezes. Não. Você lembra da situação que eu falei que existem muitos enfermos dentro da igreja? Você lembra disso, não? Eu vou repetir isso aí. No nosso meio, o meu irmão, ele é alcoólatra. Eu falei para ele assim, irmão, você só vai poder ser tratado quando você reconhecer que você está doente. Ele está caindo dentro do palco. Faça isso não, meu irmão. Ele fala, nem bebi hoje. Eu falei, tá. Mas se ele não reconhecer, quando eu reconheci, eu falei para Deus, Deus, não aguento mais droga. Senhor, não aguento mais entristecer minha família. Senhor, não aguento mais, me ajuda. Eu pedi socorro na fonte. E quando você pede socorro na fonte, não importa mais o que os outros estão pensando. Quando comecei a ir para a igreja, alguns na rua da minha casa deram risada, tiraram sarro de mim. Quero olhar porque o camarada era um bicho, agora está aí, ó. Hoje, Nequinho, vamos fazer uma oração na minha casa. Se você está no canal, você vê as caixas de som, a maioria na rua da minha casa. É melhor você perder um colega, porque você realmente se converteu a Deus, porque você continuar com a sua vida com esse câncer que a internet está fazendo. Quantas pessoas do nosso meio estão usando a internet para se perder? Isso não é juízo que eu estou fazendo, não. Estou dizendo que você peça socorro. Quantas pessoas não conseguem mais ler a Bíblia, mas gruda nas séries, e enquanto não acabar, não sai. O Senhor, ele diz assim, a minha glória não darei a um tempo. O pastor permitiu. Eu entendo que é isso aí. Se tem você aqui dentro que está dizendo assim, pastor, eu não vou falar o que é, mas eu preciso desse socorro. Eu gostaria de orar por você. Se não tiver ninguém aqui, ou se você não quiser levantar, também não tem problema nenhum. Mas eu digo para você,
É melhor você ter o nome riscado da lista de amigos, da lista de parentes, da lista de pregador, do que você deixou o nome riscado no livro também. Eu gostaria de orar com vocês. Está orando? Está todo mundo orando? Está ótimo, né? Então tá bom? Deixa eu encerrar. Glória a Deus. Eu encerro. A palavra ficou aí para quem quiser fazer uso dela. Está cansado? Está desesperado? Está oprimido? Jesus pode aliviar. Só que você vai ter que deixar esse fardo. Não fica caminhando com ele. Frequente os cultos da sua igreja. Mas frequente para aprender, vá com alegria. A mesma alegria ou maior do que você acorda de manhã para ir trabalhar. Eu costumo dizer no meu ministério que eu acho engraçado, quando nós estamos provados, a primeira coisa que a gente faz é abandonar Deus, mas a gente não perde a conta no trabalho. Congregue mesmo. Eu tenho 40 conselhos que eu dou nesse canal. Eu digo assim: você está fraco, vai fraco mesmo. Ninguém vai reconhecer, ninguém vai discernir a diferença se você está fraco ou forte. Ou você está pensando que o irmão vai te dar paz do Senhor, vai ficar te olhando para saber como é que você está. Não. Oi, irmão, paz do Senhor, amém. Sentou todo mundo, vamos ouvir o culto. É hora de você dizer: Deus, me socorre, me ajuda a orar, Senhor. Estou confessando diante do Senhor, fiz isso, me ajuda. Eu não suporto mais viver assim. Foi isso que eu fiz para Deus. Amém? Alguém quer orar junto comigo? Não? Quer orar junto comigo, irmão? Vem orar comigo então. Pode vir orar. O pastor permitiu. Tem mais alguém? Não vou demorar 5 segundos. Tem mais alguém? Não? Amém, Senhor. Qual é o seu nome? O Paulo, eu lembro do Paulo, da época de pegar ônibus na avenida aqui ainda. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós temos que reconhecer, Pai, a nossa necessidade. Deus, no dia que eu reconheci, Pai Celeste, que a droga, Senhor, ia tirar a minha vida, ia tirar, Senhor, a minha família, eu pedi socorro, e a Bíblia diz no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ajuda, Senhor, o teu servo, Senhor. Ajuda a minha vida e a vida de quem mais estiver aqui, Senhor, que não está conseguindo mais orar, que não tem paz, Senhor, para orar e para buscar a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o teu servo veio aqui, e o gesto desse espaço é dizendo: eu reconheço, eu preciso do Senhor. Ajuda o teu filho, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, a tua serva também, Senhor, que tuas mãos estejam sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda a tua filha, Senhor. Ajuda os demais, fortalecendo, dando graça, saúde espiritual, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por participar, Senhor, deste culto de missões. Que eu possa, Senhor, a cada dia crescer na graça e no conhecimento. O Paulo, Senhor, e a tua serva que aqui está também, para sermos úteis no teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembras que eu sou
Deus. Eu quero deixar apenas um versículo, ao qual até o pastor ressaltou aqui, que se encontra no livro de Marcos 16:15. Louvado seja Deus, ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Só até aí, só. Nós devemos pregar a palavra de Deus, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, vida se converte, vida se aceita Jesus, vidas são transformadas. Nós podemos ter um exemplo de Paulo, que mesmo antes de ser Paulo, antes de conhecer a Jesus, de andar com Cristo, Paulo era Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. E a Bíblia vem dizer, senhoras e senhores, que quando Saulo, ele teve um encontro com Deus, ele foi ali, ficou cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que Saulo, quando ele recebeu a unção do Senhor, o Espírito se apoderou da vida de Saulo, então agora Saulo foi mudado por nome Paulo, e Paulo fazia a obra de Deus. E quando Paulo ele fazia a obra de Deus, quando Paulo ele mencionava as Escrituras, quando Paulo pregava a palavra de Deus, podemos ver um episódio como este, que se encontra lá em Atos, que quando Paulo ele tem a visão para que atravessar a Macedônia, um varão dizendo, vem para aqui nos ajudar. E quando Paulo, então, ele leva Silas então era o homem amigo dele, quando ele pega Silas e atravessa a Macedônia, quando Paulo ele entra na cidade de Macedônia, sendo num dia de sábado, eles procuravam lugar para orar, e quando eles começaram a orar, sendo num dia de sábado, Deus começou a fazer milagre. Quando eles anunciaram a palavra de Deus, Deus começou a mudar, Deus começou a libertar, Deus começou a transformar, porque estava sendo anunciada a palavra de Deus. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, senhoras e senhores, vida se converte, porque a palavra, ela entra no coração e transforma. João capítulo 8, versículo 32 diz, conhecerei a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, não importa se é do outro lado do país, se é para o seu vizinho, da sua direita, da sua esquerda. Quando você anuncia a palavra de Deus, quando você busca a palavra de Deus, quando você fala do amor de Deus, Deus ele transforma, porque a palavra liberta, a palavra muda caráter, a palavra transforma. E quando Paulo ele começava a anunciar as boas novas de Cristo, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, pessoas eram curadas. Porque o próprio Senhor Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia, diz, ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então creia somente no poder de Deus, somente quando você anuncia as boas novas que o Senhor, ele faz a obra, ele transforma, e o nome do Senhor é glorificado. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor. As crianças estão com a oportunidade de louvar o Senhor.